Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Vexame. Eu sou o Ricardo Teles e estou trazendo para vocês os últimos acontecimentos do BBB 22. Estreou ontem, foi uma estreia que aparentemente não ia ter muita coisa, mas olha, teve muito, mas muito vexame. Vamos falar sobre isso agora. Então fica aqui ligadinho, porque o que é bom do entretenimento, você só vê aqui. Então, como é do conhecimento de muita gente, o BBB 22 estreou. No início, né, foi mostrado ali, teve a participação do Tadeu Schmidt, que a gente já sabia que ele queria apresentar, ele foi cotado e foi anunciado e tudo mais. E ele começou mostrando, falando, né, fazendo a acolhida do público no BBB 22. E em seguida ele começou a mostrar a entrada dos integrantes da Pipoca. Até porque, um pouco mais cedo, o Boninho já tinha disponibilizado também as imagens do pessoal na casa. Ficamos em dúvida se tinha ou não tinha camarote, mas foi dividido em duas partes. Então, mas você vai entender essa história agora. A Pipoca entrou, começou a curtir, aproveitar a casa, né, primeiro. Até eu ficaria entusiasmado, porque todos eles ficaram e demonstraram muito bem isso no momento em que chegaram na casa. Logo mais, durante o processo da demonstração de todo o contexto de entrada da Pipoca, rolou logo depois, umas 11 horas da noite, depois da estreia, a apresentação e a conversa e ao vivo do Tadeu Schmidt, um joguinho entre a Pipoca. Eu acredito que foi só mais para cumprir tabela ali, mais para preencher um pouquinho de espaço, até porque a equipe camarote só entraria depois. Então foi feita uma brincadeira para que todos eles pudessem colocar uma plaquinha, né, em cada um deles, a primeira impressão. Até porque a gente já tinha passado quase um dia todos juntos, então já dá de você ter ali criar uma certa afinidade, criar uma certa teoria, alguma coisa sobre o participante. E foi isso que foi feito. Cada um deles começou a colocar a plaquinha, mas eu vou me prender aqui ao único momento que pra mim foi importantíssimo. Quando Tadeu Schmidt pergunta pra Pipoca se todos eles tinham recebido plaquinha ou quem não tinha recebido plaquinha. E aí 3 deles levantaram a mão, inclusive a Gessilane. E aí, tudo bem. Mas aí, eu achei muito... Na verdade, eu não estou sem entender até agora. Porque, segundo Tadeu Schmidt, ele fez pra mim era um com H e não um né? E aí ele fala, eu vou fazer pra vocês só o barulhinho do boi. Não entendi, gente, porque o com H é diferente do com M, né? Mas tudo bem. E aí a câmera foca na cara da Gessilane, porque ela dá uma olhada assim, tipo, verdade, né? Não recebi nenhuma placa. E aí tudo bem. E aí volta para o Tadeu Schmidt e aí ele fala, pergunta se o público está sentindo falta, né, de alguma coisa, tal, do camarote. E aí ele vai e fala, neste momento vai entrar o camarote. Isso já era 23 e alguma coisa, 23h30 por aí. E aí o que aconteceu? Começou a entrar um a um. Até então nós não sabíamos o que estava acontecendo mais lá dentro da casa, né, porque aparentemente eles parecem que fecharam para a chegada todas do camarote. E foi chegando, aí chegou o Thiago Abravanel, e foi chegando um e outro. A última a entrar foi Nayara Azevedo. E fique atento a esse momento. Só que quando a Nayara chegou, ela já se ajoelhou, né, na frente da porta, ali, na entrada da casa ali, quando eles entram, perto da escadinha, já se ajoelhou, né? E aí essa imagem me remeteu à imagem dela que ela fez lá no Domingão, do Hulk. E aí me fez lembrar o outro processo anterior, né? Porque, como nós sabemos, o João Gustavo, né, ele começou a criar ranço pela forma forçada que a Nayara tinha feito para passar a imagem para todos e que ela era amiguíssima da Marília Mendonça, né? Até aí, tudo bem. Então, daí a pouco, a casa é liberada e a Pipoca conseguem ver, né, os camarotes, eles começam a trocar e conversar e trocar tal, e falar que já tinha ouvido a dinâmica. E aí a Gessilane já reclama de início, acho que acredito eu que para o Abravanel, que tinha tido a dinâmica da placa, não sei o que, ela tinha sido a única que não tinha recebido, né? A Abravanel tenta ali amenizar a situação, porque ela aparentemente, eu acho que ela percebeu que ela não tinha gostado muito do que tinha acontecido. Aí até tudo bem. E aí entra um momento crucial dessa história. Nayara Azevedo entra no quarto, gente, onde já estão os brothers da Pipoca,
E ela vai e fala que não gosta de dormir junto, porque que fica incomodada em dormir com gente, que prefere até dormir no chão, mas prefere dormir sozinha e tal. E aí o Vinícius termina cedendo pra ela a cama dele. Que fica no cantinho, ela gostou, porque não sei o que e tal. Só que o Vinícius sai do quarto, leva as coisas dele pro outro quarto, tem mais um ou outro que faz. Só que nesse momento também há uma conversa entre a Eslovênia e a Natália. Só que a Natália interpreta mal a atitude a fala, né, da Eslovênia. E esse já era um medo dela quando entrou na casa, segundo ela, que compartilhou com os amigos dela, de ser mal interpretada. E foi. Porque aí a Natália falou, será que vai ter que sair aqui do quarto também? Será que a pessoa... Ela falou... Aí a Eslovênia fala pra ela, não, pode sair, qualquer coisa você volta. Acredito que eu fui nesse contexto, né? E ela entendeu que a Eslovênia não queria ela ali no quarto. E aí isso já gerou um certo atrito. Depois ela comenta isso na cozinha com o Vinícius. O Vinícius vai falar pra ela, não, você deve ter mal interpretado, tal, não pode ser, tal, mas depois vocês conversam, tal, né? Ele deu uma amenizada ali. E aí, eles começam a conversar, né? E aí a Nayara também vai ficando no quarto, depois voltam pra sala, se reúnem e começam a falar sobre assuntos bem pertinentes, né? A sociedade, sobre racismo, sobre ser preto ou não ser preto, ser chamado de preto ou não ser, de você aceitar para não criar uma discussão maior, mas de forma que você aceite você do jeito que você é, sem deixar que as pessoas, né, te rotulem. E aí foi um assunto bem interessante. Eles vão conversando, tá? Decidem lá pra fora. E sempre a conversa do cooler, cadê o cooler, né? Ah, tá, não sei o que, tudo bem. Aí foram conversando, trocando ideia, foram lá pra fora. Nesse intervalo, chega exatamente o cooler. E aí eu pensei, né, nossa, agora todas essas tretas que foram geradas com Nayara Azevedo. Ah, sem contar que tiveram alguns participantes que não gostaram muito bem da cara não foram muito bem com a Nayara logo quando ela chegou. Eslovênia, Rodrigo, Laís e Bárbara não curtiram muito a vibe da Nayara Azevedo, né? Ficou nítido ali também. Tanto é que ao longo digamos, da confraternização deles ali, né? De beber, conversar, dançar e trocar ideia, eles várias vezes eles tocam no nome dela, que não sentiu uma vibe boa, que não gostou muito da atitude dela no quarto, porque ela estava se impondo, né? Querendo uma cama só pra ela. Que não queria que ninguém tocasse nela, que não queria dormir com ninguém que tocasse nela durante a noite e tal, tudo mais. E isso foi gerando alguns burburinhos ali, né? Durante esse momento que eles estavam tendo ali de confraternização com o cooler e tudo mais. Até aí tudo bem. Só que aí chega um outro momento em que a Natália, depois de já ter bebido umas, e a Eslovênia também ter bebido outras, né? A Natália chega nela e fala que não gostou do que ela falou. Aí ela se surpreende, né, com a fala dela, porque até então pra ela não tinha falado nada que tivesse agredido, né, digamos assim, ofendido ela. E ela explica a parte do quarto e tudo mais, aí a Eslovênia fala, não, você me desculpe, eu imaginei que eu fiquei com muito medo que você me interpretasse mal mesmo, e esse também é um medo que eu trouxe lá de fora, já falei com meus amigos e tudo mais, mas não foi nesse sentido. E aí elas começam uma conversinha um pouquinho longa nesse sentido aí, porque Natália não gostou da atitude da Eslovênia, mas elas começam a conversar e começam a mostrar uma para outra que são mulheres decididas, né? Que são mulheres capazes de resolver os problemas dela quando acontece. Que é melhor que seja assim do que deixar, do que protelar. Natália fala que não iria falar naquele momento, até porque já tinha bebido, mas que aproveitou o ensejo, né? E já colocou o assunto em pauta e que estava conversando com ela. E resolveu. E teoricamente, as duas se resolveram. Mas eu acho que ficou algumas farpas. Por quê? Um pouquinho depois, a Eslovênia também saiu comentando com outros participantes sobre o que tinha acontecido. E uma coisa que eu achei assim muito repetitivo da Eslovênia é essa fala dela exatamente para vários outros participantes. De que ela veio com medo de ser mal interpretada, medo de ser mal interpretada, medo de ser mal interpretada, medo de ser mal interpretada. Gente, não existe ter medo de ser mal interpretada. Tudo não pode ser resolvido, você pode ser conversado. Agora você ficar batendo na mesma tecla fica muito repetitivo. Ela pode ser uma pessoa muito simpática, uma pessoa extrovertida, uma pessoa que se diverte. Só que eu achei ela meio repetitiva na confraternização de ontem, né? E é engraçado que em outros momentos, também, né, no decorrer desse tempo, Nayara tentou falar do DVD dela, que foi gravado aqui, mas eu vi que a câmera deu uma desfocada, né, tirou o foco para falar sobre outros momentos. Inclusive hoje eu estava vendo no stories do Léo Dias, porque ela falou lá que
a Globo só chamou, ela só foi chamada para o BBB depois que o Léo Dias anunciou o nome dela. E aí ele fala que não foi assim. Que primeiro ela falou para outras pessoas, essas outras pessoas falaram para ele aí, então ele divulgou a notícia, né? Então já tem outras historinhas aí por trás também. Ah, tem um outro assunto também que está em pauta na mídia hoje, que é o fato de que a Bárbara, a associação afirma que Bárbara do BBB 22 não pode exercer a profissão. Mesmo formada, a gaúcha não tem registro profissional para atuar na área de relações públicas. Participando do BBB 22, o grupo Pipoca, Bárbara Herc foi anunciada pelo reality como Relações Públicas e Modelo. No entanto, a gaúcha não pode exercer a primeira profissão. Em nota, a Associação Brasileira de Relações Públicas, ABRP, esclareceu que mesmo sendo formada, a Cíntia não possui registro profissional necessário para atuar na área no país. De acordo com o artigo 5º, inciso 3º, decreto 23.283 do Sistema Conferp, a falta de registro profissional torna ilegal o exercício da profissão de relações públicas, reafirmando que a participante em questão não está registrada, sendo apenas bacharel. Afirmou que a entidade em comunicado, afirmou a entidade em comunicado oficial. Um outro vexame que está rolando aí na internet é que a irmã da Maria, a cantora lá, né, ela foi bloqueada pela equipe da irmã. Olha só, gente, isso que é absurdo, né? É tanta coisa. Eu acho que vão com medo de a pessoa falar alguma coisa que para eles não sejam conveniente, né? E aí fazem isso. Bloquearam a irmã da Maria, a cantora, que também tá lá no BBB, né? No camarote. Mas vamos entender melhor. Assim que eu tiver mais informações sobre isso, eu trago de volta esse assunto, porque eu achei muito ridículo, muito nada a ver também. Ah, uma outra notícia que tá muito forte também é que a Poca, ela ia torcer pela Linda Quebrada. Só que, cara, gente, é como dizem, né? A internet não dorme. Quando eles querem catucar, eles vão lá e encontram alguma coisa pra detonar ou pra... Cara, eu fico até com medo se um dia eu for chamado pro BBB, porque, olha, eu vou pensar muito, mas muito mesmo antes de ir. Mas o que acontece? A Poca, ela iria torcer pela Linda Quebrada. Só que alguns fãs lá buscaram alguns twitters da Linda Quebrada falando mal da Poca quando ela estava no BBB. E aí o que a Poca fez? Já retirou a torcida dela pela Linda Quebrada. Poca retira apoio à Linda Quebrada no BBB 22 após ler tweets antigos. O BBB 22 estreia o BBB 22, né, já estreou. As polêmicas das redes sociais já começaram. Poca, que participou do BBB 21, decidiu retirar seu apoio à Linda Quebrada, que está na casa mais vigiada do Brasil. A decisão aconteceu após a cantora ver tweets em que a outra artista a criticava durante sua passagem pelo programa. Já apaguei meus tweets fazendo papel de trouxa, segundo, né, a Poca. E já mudei algumas torcidas no BBB. Risos. Isso porque o programa nem começou, escreveu Poca no Twitter. Nas publicações resgatadas pelos fãs da rede social, mostra Lin afirmando que Poca tinha uma autoestima delirante e que quando não estava dormindo, estava fazendo merda. Meu Deus. Artistas dessa edição, Jaque, Carol Conká, Projota e Pocá, sofrem muito dessa autoestima delirante, né? Afogadas no próprio ego, não conseguem se olhar com distanciamento e autocrítica e se acham donas da verdade. Escreveu ali, né? Pra mim aqui a Poca morreu. Qual foi a merda do Lucas? Ficar com Gil? Ele tinha que ter feito um pedido e oficializado em cartório, né? Escreveu ela porque a Poca, né? E aí, né, claro que isso rendeu, né? E ela já automaticamente já tirou a torcida dela, né? Mas, basicamente, os meninos, eu achei estranho porque o camarote, a maior parte do tempo ficou dentro da piscina, né? O Abravanel, o Douglas, todo o tempo na piscina o Pedro Scooby, o Paulo André, o Douglas, né? O Abravanel, a Nayara não, a Nayara tentou interagir e tal, mas, né, daquele jeito. Parece que ela tá tentando montar ali uma equipezinha pra ela, pra suprir as demandas elitizadas dela, né? Mas eu acho que não vai dar certo não, porque a galera já não quer muito bem do papo dela não, a forma como ela, né, se pôs. A Maria também
participou muito bem desse início. Uma outra notícia importante para vocês, galera, é que a Jade Picon, o Arthur e a Linda Quebrada não entraram, só vão entrar na quinta-feira, porque foram testados para Covid-19, né? E aí eles não podem entrar agora até que os médicos os liberem. Mas no mais, a equipe da Pipoca tá fazendo uma boa atuação. Eu tô gostando da atuação da Pipoca, mas eu já vi que tem alguns ali que já tem um perfil muito de jogador, assim. Algumas pessoas estão querendo se divertir, aproveitar e tal. Só que é muito início, né? Não dá ainda pra gente... Eu acredito que depois de uma semana, a gente já vai ter noção ali de quem realmente está pro jogo, quem não tá, quem é planta, quem não é, quem realmente está ali atrás de 1,5 milhão, ou simplesmente, como, né, às vezes insistiu em falar, não foi atrás de 1,5 milhão, né? Mas de mostrar para as pessoas quem realmente ela é enquanto mulher, enquanto humana, né? É isso, galera. Esse é o canal Vexame. Eu sou o Ricardo Teles. Você teve as últimas notícias do BBB desde a sua estreia. E a qualquer momento eu volto trazendo mais. Então fica ligadinho, se inscreve, deixa o seu like, tá bom? Me segue lá no Instagram, Ricardo Odin3. Lá de vez em quando eu postando algumas coisinhas. Inclusive, tem um post que eu coloquei lá no meu Instagram que fala exatamente sobre isso. Porque ontem o Eliezer teve uma fala que pra mim foi infeliz. Ele falou que a Pouca tinha que ser estudada pela NASA porque dormia demais. Gente, que fala desnecessária, né? A mulher já tem 1 ano que não tá fora do BBB, tá seguindo a trajetória aí, seguindo a vida dela e tudo mais. A pessoa vem 1 ano depois na casa e traz uma fala ou faz uma fala que pra mim não acrescentou em nada. Inclusive eu até acho o Eliezer, eu sempre falo Eliezer, mas eu acho que é Eliezer, né, gente? Eu acho ele muito forçado. Achei ele meio forçado, criando um personagem ali de interação, de integração, de acolhida, de inclusão. Não gostei muito não, mas vamos ver o que vai acontecer, né, galera? Também no início, é isso. Tchau, a qualquer momento eu volto.